pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Longidade, comigo J. Júnior, que desta vez serei o seu host no incrível mundo da longevidade. E hoje, qual que vai ser o nosso tema, né? Sobre o que a gente vai falar? A gente vai se aprofundar em uma coisa que se chama neurodivergência. A gente vai falar sobre neurodivergência na longevidade, como esse transtorno aí, né, afeta os adultos e longevos. A gente está super afim de falar sobre isso, a gente quer esmiuçar esse tema, mas antes eu quero dar 2 recadinhos para você. Primeiro é que se você ainda não se inscreveu, não fez isso, se inscreva no nosso canal e clique no sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios cheio de conteúdos valiosos. E tão importante quanto que você siga a gente nas nossas redes sociais. Diariamente a gente compartilha uma variedade de conteúdos e informações essenciais para os longevos. É uma ótima maneira de você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como ter uma vida mais longa e com maior qualidade. E hoje, para poder falar comigo aqui sobre esse tema, está a doutora Marcela Bianca. Ela é neuropsicóloga e uma grande referência em neuropsicologia de adultos e idosos. Ela é fundadora do Instituto do Cérebro Marcela Bianca e do Instituto Vinc. Ela também é responsável pelo ambulatório de TDAH adulto da Unifesp e colaboradora no ambulatório de envelhecimento da mesma instituição. Então, já dá para poder perceber que ela é super certificada para poder falar sobre esse tema. Doutora, muito obrigado, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para poder falar a respeito, né, de neurodivergência e principalmente afetando essa questão do adulto e do idoso. Legal. Muito obrigada. Então vamos lá. A minha primeira pergunta para você é a neurodivergência, né? Para nós leigos, ela geralmente é associada a crianças e jovens. E aí eu fiquei surpreso, elas não são só associadas a crianças e jovens. E aí a minha pergunta é, como que ela se manifesta em adultos mais velhos? Tem diferença nos sintomas? Mais até, fala um pouco o que é uma neurodivergência. Então, a neurodivergência, ela está associada a alguns quadros que são neurotípicos. Tanto o TDAH, como o autismo, como também a gente tem a dislexia, que é um transtorno de aprendizagem, ou seja, que está fora do que é típico, do que é esperado. Né? No TDAH nós temos a desatenção, a hiperatividade, no autismo nós temos a questão social, né? Que tem um prejuízo, a dislexia associada à questão da leitura, enfim. Então, o neurodivergente, diferente do que muitas pessoas acham, que a criança está ali na escola, ela vai ter essa... tá tendo uma dificuldade, então vamos procurar um profissional. Não, a gente hoje em dia tem adultos e também idosos que chegam com a queixa do tipo, eu sempre tive um comportamento assim, ou eu sempre tive essa dificuldade e hoje eu quero saber o que eu tenho. Né? E muito tem também a relação de que às vezes netos, filhos começaram a ter o diagnóstico e esses adultos e idosos estão começando a se questionar se também não tem algo, né? Independente, tipo, mas eu vivi tanto tempo assim, mas a gente consegue lapidar e dar estratégias para minimizar todo esse impacto. Não importa o que passou, o importante é que a pessoa está buscando ali uma ajuda. Legal. Eu acho importante até a gente falar isso para a nossa audiência, porque uma neurodivergência, né, é um transtorno, certo? É isso? Exatamente. Ele não é uma doença. Exatamente. Qual a diferença? O que caracteriza? Porque às vezes a pessoa já se sente, nossa, eu sou um doente. Qual que é a diferença de um transtorno para uma doença? Então, a gente sabe que o transtorno está associado a um prejuízo em alguns pontos, algumas características, né? Não é aquela questão de doença, de tipo, que você não vai melhorar, né? O transtorno, você consegue criar estratégias e melhorar toda aquela dificuldade ou aquele perfil, né? Então, acho que doença é aquela coisa que fica como se falasse, olha, não, sempre vai ser assim. E não. Quantos autistas, quantos TDAHs que com estratégia conseguem lidar com as dificuldades e não falar assim, não vai ter mais o quadro, mas consegue viver melhor com isso. Então, de uma forma geral, a gente fala nisso, que é possível ser lapidado, né? É possível melhorar. Perfeito.
São 4, certo? TDAH. São vários. São vários? Tá. São vários, não, a gente tem várias, né? A neurodivergência, ela é muito ampla. Tá. Ela é muito, mas o que a gente mais ouve hoje em dia está associado a esses 3 principais, mas tem vários outros transtornos que, se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria o dia. Não seria os nossos 30 minutos, Exato. tá? Dos que mais ocorrem, né, que a gente ouve falar mais hoje, qual que é a maneira de perceber isso? Agora falando principalmente por longevo. Você já falou alguma coisa do tipo, alguns começam a se questionar porque vê neto ou filho manifestando, perfeito? E aí ele fala, nossa, mas parece que eu era assim e sou assim, né? Quando que a gente deve pensar em tentar identificar se isso acontece com a gente tem esse transtorno? Então, muitas pessoas estão começando a observar, a mídia, né, vem trazendo muito a identificação de sintomas e tudo mais, todo mundo questionando. Mas, normalmente, né, por estar no ambulatório de envelhecimento da Unifesp, que é um dos maiores ambulatórios do país, eu vejo o quanto que as pessoas, elas estão chegando com 2 queixas principais. Essa questão da desatenção e da memória. Tá. E a partir disso, muita gente pode achar, será que eu posso ter um Alzheimer? Ou será que eu tenho um TDAH e nunca foi identificado? Mas dificilmente, por exemplo, eles vão falar a respeito de uma dislexia, dificilmente vão falar de um autismo, sem já ter observado. Mas esses são os principais sintomas. E as pessoas começam a ver, eu tô lendo alguma coisa, não consigo terminar, eu tô procrastinando muito, às vezes eu não paro, meus pensamentos não param, porque uma das coisas que você me perguntou qual que é a diferença, né? A criança hiperativa, ela fica se movimentando a todo tempo. O adulto e o longevo, não. Ele tem o quê? É a aceleração dos pensamentos. Tá. Então, a gente começa como? Acelera os pensamentos e começa a ficar com aquela questão de, tipo, minha mente não para. Mas não necessariamente isso é o TDAH, mas pode ser uma ansiedade também. E aí, mas só que ela é manifestada diferente. Por quê? Por causa que a gente consegue ver que a agitação motora não cabe muito, às vezes, quando a gente é adulto, né? Não rola. Sim. Então, aí começa a observar isso. Mas, principalmente nos longevos, às vezes eles chegam com essa queixa de memória. Tá. Será que eu não estou conseguindo lembrar? Não estou conseguindo fazer o que eu fazia antes? E, a partir disso, a gente consegue identificar uma dislexia, a gente consegue identificar um autismo, a gente consegue identificar um TDAH, outras neurodivergências, ou até mesmo, né, um quadro de envelhecimento atípico, que também entra as demências, que não deixa de ser, mas que é um ponto importante. Não necessariamente a pessoa procura, tipo, será que eu sou neurodivergente? Não. Será que a minha memória está dentro do esperado? Sim, eu às vezes me pego e converso com muitas pessoas que eles falam assim, mas a minha memória já não é mais a mesma, né? Aquela questão de, a palavra está aqui na ponta da língua e a palavra não vem. Isso é uma coisa que a gente percebe muito. Isso pode não ser, então, necessariamente um problema de memória? Pode ser um problema de atenção? Pode, com certeza. E pode ser de linguagem também. Tá. Então, olha só, tá na ponta da língua já é um ponto. Não é um problema de memória. É um problema de linguagem, que é essa região que a gente chama de região temporal do cérebro, que é a anomia. É quando você sabe o que você quer falar, mas não sai. Isso é linguagem. Isso é linguagem? Exatamente. Todo mundo fala, eu tô com problema de memória. Eu falei, então me dá um exemplo. Eu tô com, tipo assim, fico. Nome de artista. Eu sei quem é, mas, gente, sabe assim, não Nossa, sai. Que alívio! De linguagem. Então, aí a gente consegue ver que, às vezes, não necessariamente é aquela questão da memória. E a mesma coisa é para atenção. Não tô conseguindo memorizar tanto. Mas será que você prestou atenção? Sim. Então, tem muita gente que, às vezes, ao questionar a memória, porque a gente tem a questão dos transtornos mentais, ansiedade, depressão, que impacta na atenção, que impacta na memória. Então, para trabalhar com o longevo, que vem com uma queixa de memória propriamente dita, tem tanta coisa antes disso, que é daí também que a gente consegue identificar outras coisas que não foram identificadas normalmente, como se fala da neurodiversidade, na infância ou na adolescência. Tá.
Então, eu estou pensando aqui agora, por exemplo, numa pessoa que cuida de um longevo, por exemplo, que tem um pai, uma mãe, uma avó, que pode, de repente, estar com alguma neurodivergência, né? Como que ela percebe isso? Você falou alguma coisa de memória, quando que ela deve procurar um profissional especializado nisso? Quando sei lá, sabe, um acúmulo de fatores. Olha, a pessoa acontece isso, isso e isso. Como que eu busco isso? Como é que eu identifico? Olha, não só os neurodivergentes, mas sintomas. Eu sempre falo, o que estiver impactando na sua vida, ou seja, você não está conseguindo ter a produtividade que tinha, não está conseguindo manter o convívio social, principalmente nos longevos, eles começam a quê? Quando tem algum prejuízo, começa a se retrair, começa a querer encontrar menos as pessoas, e isso já pode ser um sinal. Começa a ver que a memória ou a atenção não está da mesma forma, independente do que possa ser, o ideal está saindo do normal, procure a ajuda de um profissional. Porque o quanto antes a gente identificar e ser trabalhado, melhor vai ser essa qualidade de vida. Entendeu? Entendi. Então, tenta ver os sintomas. E a gente tem que pensar assim, ali mais ou menos, dos 72 aos 74 anos, a gente tem como se fosse aquele degrau de um estádio. Sabe? Que você tem um declínio cognitivo que é esperado no envelhecimento. E aí as pessoas falam, nossa, eu tive um prejuízo. Então, a gente tem que identificar até que ponto esse prejuízo está chegando. Né? Porque, assim, esses dias uma paciente chegou, uma longeva chegou para mim e falou, olha, eu ouço muito você falando a respeito de TDAH, de autismo, e eu fiquei me questionando se eu não tenho um TDAH, porque, ou até mesmo uma dislexia, que eu tenho uma dificuldade, e ela pegou e chegou e falou assim, olha, independente da idade que eu tenha, todo mundo acha que eu sou louca, mas eu quero saber o que eu tenho, porque eu acho que é algo que vai aliviar essa emoção de sempre achar que eu fui diferente e também ter estratégias para como eu lido com isso de agora em diante. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que a longevidade, que o envelhecimento, assim, você não precisa fazer mais nada. Tá gagá, né? Então, assim, isso faz parte da longevidade, não necessariamente é isso, né? Quer dizer, é algo tratável. Exato. E outra coisa, perder a memória não é normal. Então, uma pessoa que tá ali, ela tem 80 anos, é por isso que ela não tá lembrando. Isso não é normal. Perder a memória não é normal. Se está perdendo a memória, é porque existe algum problema. E você está falando memória no senso comum, que é, por exemplo, essa anomia, que é o que a gente chama... de não lembrar das coisas, ou qualquer coisa. Sabe quando chamava assim, a pessoa era caduca? Isso, sim, então tá às vezes ainda se fala, ou tá gaga, ou até mesmo, né, muitas pessoas falam, do autismo, aquela pessoa esquisita, que muitas pessoas falam. Gente, não, vamos desmistificar tudo isso. O envelhecimento, ele precisa ter esse acompanhamento para ter essa qualidade. Ele não... a pessoa quer aposentar. A aposentadoria é um problema muito sério. Dependendo de como for, Entendeu? A gente, por mais que, não, eu não quero trabalhar, não, tudo bem, mas vamos manter ativo, vamos fazer uma atividade física, vamos pensar em cuidar da alimentação, vamos cuidar do emocional também, manter-se ativo com a socialização, enfim. Então, independente do quadro, principalmente eu falo muito dessa questão da neurodivergência por causa do prejuízo social que muitos autistas têm, e que chega no envelhecimento, eles acabam se isolando cada vez mais. Então, isso é uma questão de alerta. Olha, vamos buscar ajuda, porque não precisa conviver com 1000 pessoas a todo momento, mas manter o contato com as pessoas próximas é saudável para o cérebro. Sim. Um dos fatores, né, das pessoas mais longevas é exatamente o convívio social. É uma coisa que prolonga bastante o convívio social, que é o caso do autismo. Mas agora, aí eles ficam, deixa eu só te interromper um pouco, por favor. Mas é porque eles ficam mais resistentes.
os idosos eles vão ficando mais resistentes. Quando eles estão num quadro de um autismo, eles acabam sendo mais resistentes e inflexíveis. Então, por isso que quando nota que algo tá piorando, não que é diferente, porque às vezes isso perdurou a vida, não, mas tem piorado e está impactando na vida, está trazendo prejuízos ali, mesmo que pequenos, busque uma ajuda. Legal. Vamos falar agora um pouco mais do TDAH. E eu vou trazer para você aqui, enfim, coisas que a gente ouve, né? O mundo hoje está jogando muito mais informação na gente. Muito. Perfeito? E a gente tem que saber lidar com isso. Como que é essa questão do excesso de informação, que às vezes a pessoa não percebe até que dá para evitar, como, por exemplo, uma notificação de celular, muita luz que está passando na rua, muita propaganda. Como que isso afeta o TDAH? Olha, então, o TDAH ele fica totalmente descompensado. Vamos usar a palavra assim, perdido. Por quê? Porque eles não conseguem assimilar essa quantidade de informação. É aonde você começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra coisa, começa a fazer outra coisa, começa a fazer outra coisa, E aí eles começam a ficar muito perdidos, né? E aí entra na questão do tipo, procrastinação. O que é mais fácil? Você fazer algo, uma atividade física, você ler um livro, ou você ver os vídeos na internet e passando. Tá. Entendeu? Então, aí entra o nosso cérebro, o sistema de recompensa. Então, o sistema de recompensa, ele vai querer o quê? O que dá prazer. E o que dá prazer? É assistir os vídeos, é ficar ali conectado ao tempo todo. E aí, as pessoas acham que descansam. Ontem eu estava falando a respeito disso. Vamos lá. Acham que, eu vou descansar um pouco, vou ficar no celular. Mas não sabe o quanto que, indiretamente, isso gera uma exaustão mental que as pessoas não estão percebendo. E para o TDAH, às vezes, é mais difícil ainda. Entendeu? Então, eles começam a ter essa dificuldade de driblando até onde parar, o que eu acredito que seja verídico ou não, o que eu vou levar como referência ou não. Eles ficam mais perdidos do que normalmente é. Isso é uma diferença de outras pessoas que não têm um TDAH. Mas as outras pessoas também podem ter essa confusão mental, essa exaustão, essas coisas de informação, só que elas sabem lidar melhor do que o TDAH. Tá, então o ter ou não ter impacta na saúde. Impacta. E é a questão do saber lidar. Exatamente. Eles têm mais dificuldade das estratégias, porque eles se perdem muito. Então, porque o que é... Vamos entender o TDAH. O TDAH, principalmente, vamos pensar no adulto e no idoso, é quando você precisa fazer algumas tarefas sequenciais, o dia a dia exige isso. Então, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. E o TDAH, ele começa a fazer uma coisa e ele se ele não tiver descrito as etapas que ele tem que fazer, ele faz uma coisa, não faz outra, dali a pouco ele se perde e... Larga, abandona o que estava fazendo. Abandona. E isso traz prejuízos para a vida cotidiana. Ou, digo, para profissional, para poder estudar, para poder fazer algo. Por quê? Porque ele não consegue terminar algo, é isso? Exato. Mas aí eu vou falar o lado positivo, que todo mundo acha que o TDAH é um problema. Tá. O lado positivo é que, se você tem muitos pacientes que têm TDAH e que eles começaram a saber lidar com essas dificuldades e hoje em dia, assim, são ótimos empresários, empreendedores, profissionais que conseguem lidar com essas questões do dia a dia e ter uma alta performance. Por quê? Porque se ele consegue ter estratégias de ter um bom planejamento com auxílio, ele consegue o quê? Ir longe. A cabeça não para, a mente vai e por aí as coisas vão acontecendo. E parte para ação. Parte para ação. Porque, ou senão ele fica estagnado. Tá. Conta para mim um pouco mais dessas estratégias e tratamentos. Ótimo. Então, primeiro, a gente precisa entender que o ponto mais importante é a organização e o planejamento. Tá. Então, assim, olha, o ideal é, no dia anterior, o que eu preciso fazer? Então, olha, eu vou me organizar para fazer isso e aquilo. Às vezes, colocar alerta, lembretes e tudo mais, para começar a ter esse auxílio. A partir disso, começar a observar que, por mais que tenham intervenções, eles começam a ver gatilhos. O telefone tocou, qualquer coisa do tipo, opa, vamos voltar ao que eu estava fazendo. Então, tentar tirar alguns alertas do dia a dia, se eu estou fazendo um trabalho importante, notificação de e-mail, essas coisas muito assim, tentar manter a pausa e principalmente fazer algumas pausas. A gente está aqui conversando, trabalhando, aí agora eu vou
levantar, vou tomar uma água, vou ao banheiro e vou resolver algumas questões, depois eu volto. Tá? Então, aí quando o TDAH ele consegue ir lidando com isso, nossa, ele vai longe, ele trilha. Mas assim, às vezes ele pode se perder, só que nada impede de que ele consiga ir levando isso de uma forma menos intensa, Com sabe? menos prejuízo para ele, vamos Exato. dizer assim. Isso você está falando de estratégias, né? Que eu acho que isso que você falou de forçar as pausas, tem aquela tal técnica Pomodoro que dá lá do Tem gente que fala 25 minutos, mas, gente, cada um é de cada um, né? É de cada um. A gente tem que entender isso. Tá. Mas o planejamento é Planejamento. a cereja do bolo. Esse planejamento é organização. Porque se você planeja, você consegue ficar organizado. Se não tem planejamento, quem se Você não sabe nem organiza? para onde ir. Tá. Existem... Nós falamos de estratégia. Existe medicamento que ajuda nisso? Sim, Tá. só que aí é um ponto importante, né? Apesar de eu não trabalhar com medicamentos, mas por que é importante eu trabalho com avaliação neuropsicológica? O que é? É quando a gente identifica as habilidades e as dificuldades. Então, o paciente tem uma dificuldade, por exemplo, em desatenção, ele pode ter um TDAH comórbido. O que é isso? Associado a uma outra doença. Então, há um transtorno bipolar, há uma ansiedade, que é um transtorno de ansiedade, enfim, outras doenças. E que se ele for primário, aí você, o médico, normalmente, ele medica com o medicamento para desatenção, funciona. Mas se ele for uma comorbidade, que ele é algo secundário, talvez não tomando esses medicamentos Venvance, Ritalina e tudo mais, que vai funcionar. Pelo contrário, se for uma ansiedade e der um medicamento para desatenção, o que acontece? A pessoa fica mais acelerada ainda. Tá. Então, tem que tomar muito cuidado. Antes de tomar o remédio, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado e ser identificado. Não achar, porque todo mundo fala, nossa, mas eu ainda acho que eu tenho. Tem gente que chega lá na minha clínica e fala, eu ainda acho que eu tenho TDAH. Eu falei, olha, mas a sua ansiedade está tão elevada que se você controlar a sua ansiedade, você vai ver como que você fica menos desatento. Não é um perfil de TDAH. E às vezes as pessoas estão confundindo muito isso. E a gente está num mundo que hoje em dia a gente está bem ansioso, E né? que todo mundo entende tudo também, né? Exatamente. Tem isso também. Tem um punhado de gente para poder falar sobre vários assuntos. Exato. O que você está me falando, eu estou entendendo assim, o próprio diagnóstico disso, ele já é complexo por si só. Não é uma coisa fácil. E não é rápido. Tá. Fala aí, não é rápido quanto? Então, porque todo mundo fala, eu vou fazer um TDAH, eu vou fazer uma avaliação assim, rápida, não. Tanto que, primeiro, quando você busca um médico, se você tem um prejuízo de atenção ou tem um prejuízo de memória, para falar aqui com os longevos, você faz ali um rastreio. Só que aí, normalmente, eles mandam para um neuropsicólogo, no caso, chega até mim, e o que eu faço? Uma avaliação mais completa. Eu vou avaliar aspectos emocionais, eu vou avaliar comportamento, eu vou avaliar toda a parte cognitiva, para ver se está funcionando bem ou não. Eu vou avaliar essa questão, às vezes, até traços de personalidade, que é importante. Tem muita coisa associada também com a personalidade. E aí, isso é um trabalho longo, que a gente precisa de atenção e dedicação. Não é rápido assim. Então, normalmente, as pessoas falam, eu fui no médico e já tenho o diagnóstico. Isso, exatamente. Eu já vi muito isso. Foi no médico ou até no psicólogo, às vezes, e falar, você tem. Então, mas assim, a avaliação, quando ela é bem minuciosa, ela traz muito mais, não só você tem, como o que você deve fazer com isso. Melhora a precisão do tratamento. Exato, porque na avaliação a gente mostra as potencialidades e as dificuldades. E aí, o que a gente fala? Olha, usa essas estratégias para compensar suas dificuldades e usa essas estratégias para ainda melhorar cada vez mais suas habilidades. Então, é isso que a gente precisa identificar. Porque só ter um diagnóstico não muda muito. Não muda muito, né? E chega a ser, assim, eu fico imaginando quem tem, porque se ela não vivesse sozinha no mundo, isso não seria tanto o problema para ela, né? O problema é que ela vive num mundo que espera dela alguns comportamentos que ela não consegue entregar, por assim dizer, por conta do transtorno, certo? É isso? Exatamente. Então, tem uma cobrança interna, porque ela não quer entregar, ela não consegue entregar essa performance, por exemplo. Vamos falar em trabalho, que por conta do
do transtorno, ela não consegue entregar coisas no prazo, enfim, não termina. Então, ela se cobra e também Sofre a pressão. a pressão, exatamente. E essa pressão é o que vai intensificando e as dificuldades e ela acaba não vendo essas habilidades que ainda tem. É por isso que é importante a gente identificar, sabe? Você falou, né, que você trabalha num ambulatório de envelhecimento, né? Fiquei curioso de saber o que é um ambulatório de envelhecimento. Então, na Unifesp a gente tem um ambulatório de envelhecimento que é coordenado, né, pelo Dr. Paulo Bertolucci, que é um neurologista, e ele, lá a gente chega assim, as pessoas a partir dos 60 anos que tenham algum prejuízo cognitivo, uma desatenção, prejuízo de memória, porque nosso ambulatório ele é especialista em aspectos cognitivos e comportamental, tá? Então, aí chega até nós, a gente identifica, será que é algo cognitivo mesmo? Será que está dentro de uma demência ou não? Será que pode ser algo psiquiátrico? Então, a gente faz essa triagem, sabe? Por isso que eu falo que muitas vezes o paciente chega com uma queixa de memória ou desatenção e às vezes é outras coisas que eles nem imaginavam, porque todo mundo acha que só quando você envelhece que você vai ter demência. Não, tem muitas coisas associadas. Então, a gente identificar isso é muito importante. Esses dias chegou um paciente para mim que com 62 anos e ele chegou com uma queixa muito de desatenção, que ele não estava conseguindo performar, um CEO de empresa, não estava conseguindo performar no trabalho. E aí, vamos fazer uma avaliação. E eu vi que ele estava com uma labilidade emocional. O que é isso? Um choro fácil. Chorando facilmente. Eu falei assim, olha, antes de fazer a avaliação, vamos fazer um acompanhamento. Eu preciso de 3 meses com você para trabalhar esses aspectos emocionais, porque se eu te avaliar hoje, do jeito que você tá, com certeza vai ter prejuízo cognitivo. E com certeza pode apresentar, às vezes, tendo prejuízo cognitivo, você pode falar que você está numa demência, mas eu não acredito que seja. Por isso que eu falo que é importante, às vezes, a gente olhar a individualidade de cada um, sabe? Nesse caso, ele estava se queixando, ele achava, eu acho que eu tenho um TDAH, não é possível, eu não estou conseguindo ter a mesma performance. A gente começou a trabalhar os aspectos emocionais dele. A gente trabalhou algo que, sabe, lá da infância, quando eu tinha 9 anos, que estava algo muito meio que mal resolvido ali, foi trabalhado isso. Consequentemente, ele melhorou muito na questão atencional dele, porque eu falei, né, ansiedade e sintomas depressivos com a atenção. Ele melhorou a atenção e estava melhor na memória. Aí eu fui fazer a avaliação e falei, olha, tá vendo? Tá dentro do esperado. Você não tem um quadro de demência como muitos achavam que tinha. Então, olha só, tem um emocional que as pessoas não levam em conta. O emocional afetando o cognitivo. Exatamente. Então, por isso que, às vezes, achar que o Google vai dar a resposta ou que você vai ter uma resposta imediata, às vezes você está passando por um momento que você só precisa de um acolhimento daquelas emoções para depois realmente ver o que é prejuízo do que não. Assim, é multidisciplinar, né? Quer dizer, quando você começa a falar, quais são os profissionais envolvidos nesse processo? Olha, normalmente o médico, né? Dependendo dali é o neurologista, geriatra, enfim. Nós temos o neuropsicólogo, que colabora muito. Temos também a fono, que auxilia bastante nessa questão da linguagem, principalmente paciente com anomia, sabe? Temos terapia ocupacional, que é a parte motora fina, que às vezes o paciente começa a ter algum prejuízo, enfim. Né? Que a gente começa a observar. E um ponto importante, falando de terapia ocupacional, tem muitos pacientes que às vezes têm esse prejuízo sensorial, no caso do autismo, que quando chega para uma avaliação no ambulatório, que nem a gente tem, a gente vê que ele já teve um prejuízo motor fino, um prejuízo motor também, e aí a gente fala, não, gente, isso não é do envelhecimento, isso daqui também não é do momento do paciente, isso daí é um quadro do quê? É um neurodivergente. É algo que veio do desenvolvimento, que vem com esse prejuízo e que se acentuou com o envelhecimento. Então, é por isso que a gente consegue fazer esse diagnóstico, às vezes, tardio. Legal. Você falou há pouco na questão da pessoa que é neurodivergente e que a maioria dos sintomas que ela tem são sintomas que atrapalham o dia a dia dela, né? O convívio, vamos dizer assim. Mas você falou, meio que nas entrelinhas, que isso que teoricamente é uma desvantagem, ele pode ter algumas vantagens, quer dizer, isso pode ajudá-lo, né?
Dá alguns exemplos de situações tipo do TDAH, do autismo, que a pessoa sabendo lidar com isso, encontrar de repente a profissão certa, a atividade correta, isso vira um potencial para ela. Olha, primeiro ponto. O TDAH foi como que eu te disse, você criando as estratégias, você consegue utilizar, às vezes, muitas vezes, da hiperatividade, que muitas vezes as pessoas acham que é ruim, pro quê? Pra ação. Então, vamos agir, vamos colocar isso na ação. Através do quê? Do planejamento. Agora, do autismo, muitos autistas que não têm diagnóstico, eles passam como depressivo. Eles fazem tratamento depressivo, não funciona. Eles fazem acompanhamento psicológico convencional, não funciona. Aí, normalmente, chegam para mim e com pensamento suicida. E nós estamos aqui no momento em que também falamos, por exemplo, de Setembro Amarelo, que falamos de prevenção de suicídio. E o que acontece? É diferente trabalhar com neurodivergente a questões emocionais. E aí, quando se vê um diagnóstico, muda totalmente a vida. Eu falo que hoje em dia, o quanto de clareza que eu trouxe para esses pacientes do que realmente eles tinham e como usar essas habilidades, por exemplo, vários pacientes que não queriam, eu não gosto de falar com pessoas, eu não quero encontrar pessoas, e aí o que acontece? Olha, vamos utilizar essa habilidade que você tem de muito inteligente, de aspectos que você consiga fazer isso e trazer isso para o seu trabalho. Quando eles conseguem ter o diagnóstico, conseguem levar para o trabalho, olha, essas são as minhas habilidades, mas essas são as minhas dificuldades, o trabalho aceita isso e consegue ponderar, decolam. É assim, é impressionante. Aí as pessoas começam a ter, essas pessoas que teoricamente tinham algumas diferenças, começam a sobressair tanto que não fica tipo, aquele é uma pessoa autista ou é um TDAH e que não consegue fazer nada. Pelo contrário, por isso que eu falo, é só identificar as habilidades e as dificuldades. Então, a gente consegue, no caso do autismo, quando ele vai chegando na fase adulta, a tendência de pensamento suicida é muito alto. E isso pode chegar até na fase do envelhecimento. Quando o envelhecimento, que ele começa a ver, eu preciso depender das pessoas, eu não quero depender. O que eu faço com isso e tal? A gente fala, olha, mas você é muito inteligente, você tem essa habilidade. Vamos, nessa fase, olhar para essa habilidade, colocar sua energia nisso, esquecer essa questão de outras coisas que te incomodam. Então, é aonde coloca a energia. Sabe? Então, o diagnóstico auxilia muito nisso. Sim, legal. Porque o fato de você ser diferente, vamos dizer assim, não quer dizer que isso não é bom. Você só é diferente. Exato. E eu vou te falar uma coisa. Do normal, né? Usando a palavra normal na essência dela, né? Do que a maioria é. Né? Exato. E eu vou te dizer uma coisa, se o paciente ele tem prejuízo de memória, se ele tem prejuízo social, ou se ele tem prejuízo até de desatenção mesmo, depois que eu consigo fazer uma avaliação, eu consigo dar um direcionamento do tipo, agora, essas são as suas habilidades, foca nisso e segue. E intensifica tanto a vida do paciente que ele começa a ver sentido. Então, assim, a questão do diagnóstico não é assim, mas por que eu vou ter o diagnóstico? O que vai mudar na minha vida? Se você souber as suas habilidades, você consegue trilhar por esse caminho de uma forma muito mais fácil. Que é uma característica, né? Se ele souber usar essa característica para ele entregar algo, né, para a sociedade, porque, de novo, ele é diferente do que a maioria de fato vai ficar super potencializado. E aí no mercado de trabalho, só para a gente poder encerrar, quer dizer, a impressão que a gente tem é que o mercado de trabalho, né, a atividade profissional, é quem mais cobra essas questões, né? Como que você vê, como que estão as empresas lidando com os neurodivergentes? Olha, isso é uma pergunta muito importante porque eu vivencio muito isso. Então, eu tenho tanto aqueles que estão começando no mercado de trabalho como aqueles que já estão há mais tempo. Mas o que eu tenho a te dizer as empresas estão abrindo a mentalidade e aceitando essa questão do suporte. Então, eu, por exemplo, dou várias palestras e dou suporte a várias empresas que têm os neurodivergentes ali para
a gente olhar para aquelas habilidades. Então, às vezes chega ali o paciente e fala, eu não sei como falar, eu tenho medo de falar que eu tenho um TDAH e ficar ali rotulado, ser chacota, ou que eu sou autista. Enfim, a gente consegue mostrar como trilhar isso. E o mais importante é falar, olha, eu posso ter essa dificuldade, mas eu consigo ter essa habilidade. E aí as empresas estão aceitando muito isso. E eu estou muito feliz com o caminho que as coisas estão fluindo, né? Então, assim, chegou até mesmo um outro perfil de alto cargo para mim, que falou assim, olha, eu estou exausto, eu não estou aguentando. Para mim, essa questão de gerenciar time é muito difícil. E depois que a gente viu que realmente, por exemplo, era um quadro de autismo de uma pessoa que estava com quase já 60 anos. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar na empresa, vamos tentar ver se tem alguém para te ajudar nessas questões que você tem dificuldade e você fica com isso, que você é muito bom e que você é muito inteligente. Não, você precisa ver a mudança de vida, assim, até a família fala, meu Deus, é outra pessoa. Por quê? Porque a gente consegue adaptar. Não, essa questão muito cartesiano de funcionamento de ensino, de trabalho, não existe. Cada pessoa é uma pessoa. E as empresas estão começando a perceber isso. Legal, né? Não, muito legal. Doutora, vou fazer uma última pergunta para você. O nosso tempo aí já está chegando, mas é ótimo, porque fluiu super rápido e é legal que está sendo legal o papo. Que mensagem, assim, você deixaria para um longevo, um adulto, né? Ou um familiar dele, que suspeite de que tem uma neurodivergência nessa fase da vida? Não importa a idade, não importa o momento em que esteja vivendo, o importante é estar bem consigo mesmo. E o diagnóstico, ele não é só para rotular. O diagnóstico, ele pode trazer estratégias para ter uma qualidade de vida independente do que passou. A gente consegue trilhar de uma forma mais leve. Então, não tenha medo do diagnóstico. Ótimo, muito obrigado, doutora. Olha só, a gente acabou de falar aqui com a doutora Marcela sobre TDAH, que no meio da entrevista eu descobri que não era só ele que a gente ia falar de neurodivergência, e como esse tipo de transtorno, né, afeta os adultos e os longevos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, doutora, a sua presença aqui, né, por ter falado com a gente, com os nossos ouvintes, e eu também quero lembrar você, que é o nosso ouvinte, de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais. Veja o teor do conteúdo que a gente traz para vocês, para você poder ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. E não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio. Muito obrigado e até a próxima.